Beelzebub. Olhando para mim assim. Olhar nos olhos daquilo ali é a coisa mais terrível do mundo. É uma coisa terrível, uma das piores coisas do mundo. É as trevas, que você está olhando para as trevas. Aqueles olhos fundos, horríveis. Como homem, parece um morto, sabe? Aí ficava olhando para mim seriamente. Aí depois ele vinha batalhar. Quando eu dormia, ele vinha me batalhar comigo nas dimensões dos sonhos contra o meu espírito. Aí eu lembro que eu teria numa dimensão, eu entrava numa igrejinha, e a igreja era toda inversa. O púlpito era na porta de entrada. Aí de repente, um pastor todo de terno, religioso, falava, sempre você, né? Quer me atrapalhar. Sempre você, por que você está aqui? Era ele falando comigo. Depois ele incitava guerras contra mim dentro da Europa. Levantava calúnias, mentiras, falava que eu era homossexual. As pessoas na Suíça levantavam pastores que tinham ódio de pessoas que vinham aqui de fora, que achavam que a gente ia lá para roubar ovelha, fazer alguma coisa. Começava a sair defamação, tudo quanto é lado. Aí Deus derrubava tudo a meu favor. Pô. Sempre levantava. Rapaz, esse jovem não sai nem da minha casa. Como é que ele está no hotel com homossexuais? Isso é um inferno, é o Beelzebub. Então, sim, eu já enfrentei vários tipos de situação. Só para você ter noção, tem uma época que eu voltei, uma série de pastores e pessoas me pediram perdão. Porque foram tudo quebrados pela mão de Deus, fui tratado por Deus, porque tocou na minha unção. Aí foram as mesmas pessoas que levantaram contra mim, foram as pessoas que Deus usou para me honrar naquele lugar dentro da Europa. Quem está entendendo a glória de Jesus? É guerra. É guerra, guerra. Guerra é assim. Fala, a dimensão de visão e intuição. Sonhos. É uma dimensão que eu tenho que aprender a discernir. A igreja deve buscar não somente os sonhos proféticos, mas também a capacidade espiritual de interpretação para auxiliar aqueles que sonham e buscam revelação para trazer os enigmas e símbolos de sonhos. Fala, sonhos e enigmas. Então tá bom. Tem um módulo que nós estamos fazendo. É um módulo de ativação profético 2. Estou fazendo esse módulo. Eu tenho toda uma tabela de interpretação de sonhos. Quando o Senhor me deu essa graça, alguns anos atrás, toda essa tabela foi adquirindo ela. Pesquisa de materiais, pesquisa em livros proféticos, coisa, eu fui fazendo uma junção. O Senhor começou a dar dentro dos sonhos para mim a tabela. Aquela tabela era batata. Amém? Certinho. Eu estava em sonhos, eu vi o número 7, número 42, número 30, aí eu via código 30, número 5, aí Deus mostrava um tipo de animal e uma cor. Quando eu voltava do sonho, a primeira coisa que eu fazia, pegava o celular, abria minha tabela e fazia a união. É isso aqui que vai acontecer. Certinho. Amém, amém. Então, os sonhos é uma das dimensões mais lindas que a gente tem. E você tem que valorizar isso na sua vida. Fala, eu vou passar a valorizar o que Deus fala comigo em sonhos. Ok. Desde o momento que você já colocou uma intuição no teu coração do que eu estou falando aqui agora, isso vai começar já a aflorar em você. Fala, tudo que eu começo a entender, tudo que o meu entendimento começa a compreender, eu vou começar a acessar. Pronto, fato. Eu subi esses dias lá, a Bispa Petúlio estava comigo no monte, aí dobrou um joelho, nós estávamos em intercessão, em oração profunda. Aí daqui a pouco eu tive uma visão. Eu entrei em êxtase, entrei numa dimensão bem rápida, eu vi. Aí eu vi do céu assim, caiu umas gotinhas, um olhinho bem clarinho. Aí caía assim na minha cabeça. Caía 2 gotinhas. Aí as 2 gotinhas estavam assim, entendimento. Pum. Aí eu vi 3 gotinhas caindo na boca dela, sabedoria. Aí eu vi aquelas gotinhas, aí depois uma gotinha pegava na minha boca, sabedoria. Aí eu voltei, Espírito de Deus, o que é isso? Eu falo assim, eu estou dando algo a vocês. Algo para vocês entenderem e ter sabedoria para lidar. Eu peguei uma visão e eu interpretei na revelação da glória. Fala, revelação é a interpretação do mundo espiritual. Isso. Quando Deus te entregou uma revelação, significa que Ele assentou em você o entendimento revelado.
algo está esclarecido. Fala, está esclarecido. Bom, Deus te esclareceu algo, agora você pode acessar. Se Deus te der uma revelação, uma chave na área financeira, a tua vida muda financeiramente. Se Deus te der uma chave, uma revelação na tua área conjugal vai mudar radicalmente, tá? Glória. Fala, tudo é uma questão de revelação. Por isso que Deus te dá o campo da visão dentro dos sonhos. Ele te dá insights, que é a intuição, por visões e flash. Porque Ele quer te mostrar algo para você ver, entender, se proteger, praticar, fazer, operar. Amém, amém? Posso acelerar? Vamos lá. Então aqui você já entendeu, né? Fala, segunda dimensão, das mais poderosas. Essa aqui podia ser até a quinta. Na verdade, quarta. Mas eu estou colocando como segunda porque eu estou falando só de 5 para vocês, tá bom? Então, anote aí. Êxtase. Transe espiritual. Se você receber uma unção aqui, e olha que essa unção que a gente mais carrega, hein? Tu recebeu uma partição disso, um óleo na tua cabeça, você tiver o teu primeiro transe, o primeiro êxtase, uau, vai começar até direto. Cara, tô orando, tô pagando. Vai ficar assim, igual uma televisão. Liga. É assim mesmo. Vamos lá, vou te ensinar isso aqui. Para mim, isso aqui é uma das mais maravilhosas, amém, amém? É essa dimensão que eu vou falar para vocês agora. Anote aí, eu vou te dar umas anotações para você. Nesse nível é o maior de que todos os outros. Já que nele a pessoa não só tem uma visão no mundo espiritual, mas como ela se torna parte de toda aquela dimensão. Amém, amém? Você se torna uma protagonista da mesma. Amém, amém? Anote. É perigoso entrar nessa dimensão, pois aqui você pode sentir tanto a glória de Deus como também as opressões dos demônios. Aqui funciona todos os sentidos espirituais, principalmente o da audição e da visão. Gravou ou não gravou? O ouvido do espírito do homem é superior em distância à sua capacidade, em relacionado à sua capacidade natural. Escute, você está aqui, você tem um transe espiritual aqui agora, um transe. Você consegue ouvir a quilômetros que alguém está falando de você. Eu já tive experiência, assustava os outros. Eu lembro que estava em Brasília, lá na terra, lá, a primeira vez que eu fui em Brasília, estava numa igreja ajudando lá e era só luta. Aí eu estava lá no quarto, no maior guerra espiritual das dimensões do espírito, mergulhado nesses transes espirituais, vendo o que estava acontecendo na igreja, e daqui a pouco eu vejo os pastores da igreja, o pessoal. Eles estavam falando algo, e era de mim. Eu desci do apartamento onde eu estava, fui correndo lá para a igreja. Quando eu chego, estava rodinha dos pastores sentados na mesa, tomaram um susto quando viu. Eu, pastor, eu tenho uma visão para te entregar. Rapaz, eu vi um negócio assim. Todo mundo fez assim, ó. Porque eles estavam tudo tomado pelas trevas contra mim. Depois quebrou tudo, irmão. Ficaram tudo a meu favor. Ai, obrigado. Para ter liberações espirituais em certo lugar, é confronto. Eu tinha confronto com eles. Vocês estão errados. Não. Aí quando eu venci a guerra, fala, quando eu venço em cima, não preciso brigar embaixo. Da glória? É isso, irmão. Já vamos chegar lá. É isso. Quando aprendemos a vencer a guerra espiritual na dimensão do espírito, o teu problema aqui não está aqui. Está lá. Amém, amém? Fala, para todas as áreas da minha vida, eu tenho que vencer em cima. Fala, no espírito. Aí desata o terreno. Amém, amém? Pegou? Então bota para funcionar, tá? Vamos lá. Ezequiel capítulo 37, versículo 4. Diz assim, então me disse, profetiza sobre esses ossos secos e diga a eles. Amém? Atos capítulo 10, versículo 10 ao 14. Sobreveio um êxtase sobre o apóstolo Pedro. Ele viu um lençol descendo do céu, ele viu uma voz, ele teve uma visão. Amém, amém? Fala, êxtase. Podemos chamar disso quando você está no Espírito. Fala, entrei no Espírito.
Isso. Podemos chamar essa dimensão que quando eu entro no, fala no. Pronto, você entrou no seu espírito, você está vendo plenamente através do espírito, significa o quê? Fala, os meus sentidos naturais são apagados. Fala, segundos, em flashes, minutos ou horas. Às vezes estou orando, como agora, estava lá, estava recebendo, estava tendo vários flashes, eu apago, parece que eu estou dormindo. Eu fico em espírito, depois eu volto. E às vezes eu tenho que ir, voltar rápido, olhar, lembrar, porque já vem outro. Quando já vem outro, você pode esquecer o primeiro. Então quando você estiver na imersão, mergulhado nesse transe espiritual, você vai ver uma em cima da outra. Mas essa dimensão que eu demorei muitos anos para desenvolver. É a dimensão que mais opera o ministério apostólico e o ministério do profeta. Todo profeta e todo apóstolo, falando esses dois dons ministeriais, carregam uma carga poderosa desse tipo de dimensão espiritual de unção e pode ser transferida. Hoje, se você perguntar para o ministério aqui, todos nós estamos carregando, estamos alinhados, estamos recebendo esse trânsito. Pega esse jovem ali, estou morando, o que eu vejo, elas estão vendo, o que elas estão vendo, o outro está vendo, e todo mundo vê a mesma coisa. É verdade ou não é? Fala, caraca, eu não acredito que ela viu isso, cara. Não acredito que a Eloane viu isso. Ela viu isso mesmo, mas não é possível, cara. Viu a mesma coisa. É certinho, irmão. Dá glória a Jesus. Então, porque elas têm a unção, elas estão recebendo, estão debaixo dessa graça. É maravilhoso. E isso é muito transformador. É ou não é? É ou não é? Ah, vamos lá, diaconisa Iluane. Ok. Quando você começou a receber essa unção na sua vida, começou a te transformar? É maravilhoso ou não é? O êxtase espiritual, você começou a ter êxtase, né? Como é que é? Você apaga? Como é que é? Aham. É isso aí. Da glória. É exatamente isso. Às vezes o transe, ele é segundos. Você acha que você dormiu 20 minutos, 30 minutos, uma hora. Ai, meu Deus. E não. Caraca, 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto. Porque na dimensão do espírito, não funciona o tempo como funciona na dimensão terrena. Estamos fora, amém? Do cromos, da glória. Então o que significa? Que 1 minuto de êxtase espiritual, meu Deus, irmão, tu vai voltar com o apocalipse inteiro. Amém? Mas é verdade, às vezes 1 minuto, caraca, como é que eu vou lembrar? Aí eu fico assim, Senhor, ai meu Deus, aí eu, pera, tem que lembrar. Aí vai lembrando, vai vindo, vai. Aí é bacana, porque treina também a sua própria dimensão da mente, a conseguir acessar a dimensão do seu espírito. A sua mente espiritual, ela fica ativa. Você está assim, tô acessando, tô vendo. Isso você já é consciente. Amém, amém. Fala, o êxtase me deixa inconsciente. Ou seja, você entrou no espírito, fala, emergir. Quer que isso fique forte na tua vida? Quer ou não quer? Ai, eu vou falir o McDonald's. Deixa eu falir o Bob's. Amém? Vai falir o homem do frango. Você vai ter que ter um equilíbrio numa vida jejuada. Quando você começa a ter mais equilíbrio nisso, a probabilidade dos transes espirituais aumenta muito. Por quê? Você tem o espírito leve, a alma leve, por causa do seu próprio corpo. Você está mais sensível a ouvir, a ver e a sentir o mundo espiritual. Amém, amém? Grave o que eu estou falando para vocês. Se você quer emergir em visões, ter mais abertura, ter mais acesso, vencer forças malignas, você vai ter que ter uma vida jejuada, uma vida equilibrada no jejum. Amém? Então, você entendeu que dentro dessa dimensão você pode sentir a glória de Deus, como também você pode ser oprimido por demônios? Hã? Quem está ouvindo a glória de Deus? É nessa dimensão que na maioria das vezes, para mim, 80% do que eu opero no espírito é nessa dimensão que eu batalho contra os demônios. Eu entrei em transe espiritual. Meu espírito foi, eu sinto o prazer maligno, luto, volto,
vejo um anjo, vi isso aqui, aquilo ali, vou lá em Brasília, volto, vou ali, vem aqui. Amém, amém. Fala, um transe espiritual. Ok, então você entendeu o que é êxtase ou estar no espírito? Agora, escute o que eu estou falando para você. Dentro dessa dimensão, quando você está imerso nisso, tem uma vida de oração ativa, vai atingindo níveis muito poderosos dentro de uma dimensão. Ao ponto que você consegue mudar circunstância no terreno através do espírito, no transe. Eu já vivi isso várias vezes, irmão, várias vezes. E outra, o êxtase flash, fala flash. Outro dia a gente estava vindo lá da igreja do pastor Mauro, lá de BH. O que aconteceu com o carro? O pastor Douglas sumiu. Ah, você estava junto? Quem estava junto comigo? O Kleber também? Ah, não, era só o evangelista Kleber e o pastor Douglas. E rapaz, foi arrebatado os dois. Nem esperaram a gente para ir para o céu. Aí sabe o que aconteceu? O carro deu ruim. Tomou lá varado, daqui a pouco. O carro para. Começou a acelerar, o carro não saindo do lugar, andando a 40. Eu falei, eita, deu ruim, pastor. Aí ele, cara, caraca, e agora, pastor? Aí, olha o que aconteceu. Eu estou no carro, tive uma visão. Um flash, fala flash. E dirigindo, a 40, falei, preocupado. Pensei na minha frente. Eu vi um tubo solto. Eu falei, pastor Douglas, eu sei o problema do carro. Eu falei, cara, não, e ainda era uma Land Rover, não era? A Land, era Evoque, né? Pô, um carro totalmente complexo, né? Não é qualquer carro. Eu tive uma visão. Paramos num lugar lá. Eu meti a mão sem saber, pelo espírito. Tô falando, irmão, nunca mexi nisso. Eu não dava nem pra ver onde eu meti a mão. Eu fui com o braço, fui entrando. Segurei. Uma borracha, um escapamento, escapa da tubulação, da pressão da aceleração do motor. Escapou. Falei, pastor, achei. Puxei o negócio solto assim, ó. Ele falou, meu Deus, apóstolo. Falei, Deus revelou. E a gente tinha que ter uma chave. Falei, vamos deixar aqui, vamos mudar um pouquinho. O carro vem a 40. Estamos numa cidadezinha. Bem de manhãzinha, quase 5 horas da manhã. Falei, vamos parar aqui. Vamos arrumar uma chave. Vai ter que pedir para alguém uma chave. Aí, de repente, de madrugada, aparece um rapazinho no portão. Entra na casa dele. Falei, moço, o rapaz até assustou. Você tem uma chave de fenda para me emprestar? Eu dei sim, irmão. Aí foi lá, o mineiro pegou a chave, prestou, consertei o carro e vim embora. Agora escute agora, hein? Agora quer ver muita gente da glória? Por que você tem que operar nessas dimensões? Porque vai abençoar todas as áreas da sua vida. Porque, olha só, grave isso aqui, isso que é o maior princípio que eu vou ensinar para você. Repita comigo. Quando eu consigo entrar no espírito, um êxtase espiritual, eu consigo trazer soluções a todas as áreas da minha vida. Então, aquilo que você entrou no espírito, viu e voltou, está feito, irmão. Às vezes eu estou orando por finanças, estou pedindo, Senhor, estou precisando disso e daquilo. Daqui a pouco eu tenho uma visão, eu entro em transe espiritual. Eu vejo o acesso àquilo ali. Falei, meu Deus. Aí eu volto, fico feliz. Daqui a pouco algum milagre acontece. E às vezes eu não estou pedindo nada a Deus. Eu entro em transe, eu vejo algo acontecer no mundo espiritual. Falei, meu Deus, como é que isso vai acontecer, cara? Como é que isso vai acontecer? Aí Deus vai e pá! Falei, meu Deus do céu, eu vi isso no espírito. Fala, quando eu vejo no espírito, as coisas mudam. Você tem que ver no espírito, tá? Amém, amém? Eu tive um revelamento, uma visagem aqui. Não. Você tem que ter visão, tá? Visão. Você sabe o que é o mais interessante? Que você não precisa correr atrás da visão. A visão corre atrás de você. É só você orar. Fala, é a natureza do meu espírito. Fala, o meu espírito vê, ouve, fala. Você vai começar a ouvir teu espírito falar. Há momentos que eu estou assim, irmão, isso aqui que é maravilhoso, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é sensacional, sensacional. Para mim, esse aqui, eu gosto muito quando isso acontece. Eu estou orando, daqui a pouco eu ouço o meu espírito orar em línguas.
eu consegui ouvir o meu espírito orando em línguas. E às vezes eu não estou nem orando, eu estou quieto. Daqui a pouco eu ouço uma voz. O meu espírito, ele não para de orar. Isso é power, aleluia. Isso é power fusca, essa é glória, amém? É o especial do espírito, amém? Mas para você ter isso, o que você vai ter que fazer? Fala, para mim ter uma dimensão aberta, eu vou ter que abrir ela. Então, você primeiro vai ter que ter uma imersão. Você vai ter que ter uma imersão de uma vida de oração para você ver só. Experimenta. Sobe o monte lá com a gente. Fica uma semana. Começa a orar pelo no mínimo 6 horas por dia lá. Quando você imergir na oração, tu vai ver que a tua vida aqui embaixo nunca mais vai ser a mesma. Fala, tudo que eu tenho um rompimento. E uma imersão, abre-se uma dimensão. Eita glória, anota. Glória. Ei, da glória. Isso aqui eu gosto muito de falar, irmão. É porque foi assim comigo. Tava orando, tava jejuando um monte de dias e guerra, e nada acontecendo. Daqui a pouco, veio a imersão, começou. Tá bom, vou te contar uma experiência na prática. Você pega aí na sua vida. Um dia eu tava até cá nessa época, o filho da irmã Sandra estava comigo no monte. Eu falei amanhã para ele, Rafael, vamos fazer uma gincana aqui? 48 horas de oração em línguas direto, vamos? Ele, vamos embora. E começamos. Ele lá, sentado do lado de lá. Olha só que bacana isso aqui. E eu sentado do lado de cá. Cruzou o nosso espírito das dimensões. Olha o que aconteceu. Eu sentado numa cadeira de cálculo lá do outro lado, orando em línguas. Aí eu tô lá orando em línguas ao transe. Orando em línguas e não podia dormir. Daqui a pouco é assim, ó. Pum. Toda hora o transe espiritual vinha. Aí entrei numa dimensão. Aí de repente eu fui abrir um saco. Vi cheio de órgãos. E eu voltei. Aqueles órgãos estavam todos apodrecidos, morrendo. Aí eu voltei em espírito e falei, meu Deus. Continuei orando em línguas. O que é isso? Eu perguntei ao Senhor, o que é isso? Aí eu ouvi o Espírito Santo falar para mim, continue orando em línguas. Não se preocupe, tentar ver nada. Só ora. Daqui a pouco, eu entrei, abri o saco. E agora os órgãos estavam todos vivos, pulsando. Voltei. Eu falei, Senhor, de quem esses órgãos? Senhor, continua orando em línguas. Escuta, isso aqui é maravilhoso, vocês entrarem nisso, vocês têm que entrar nisso. Você tem que aprender a ter visão contínua, pegar o progresso dela. Entrou, viu uma coisa, não entendeu? Consulta de novo. Não entendeu? Continua consultando, continua entrando. Vai exercitando, aleluia! Deus do céu, irmão, desenvolve logo esse negócio na tua vida, amém? Ele está atrasado demais. Está com muita dúvida por quê? Tu não exercitou. É só perguntar, ele vai te mostrar. Qual propósito teria Deus falar uma coisa e você não entender? Ele quer que você fique assim? O que é isso? O que é isso? Ele quer que você vá nele, escute nele, volte nele. Ele está desenvolvendo você para ouvir, ter velocidade, para te mostrar visões rápidas, para aprender a discernir o mundo espiritual. Aleluia! Aleluia! Faz parte do desenvolvimento do chamado. Aprender a acessar, discernir a voz de Deus. Ver e ouvir faz parte. Amém, não amém? Faz parte. Como é que Deus vai te usar em grandes coisas? Como é que Deus vai te enviar? Como é que você vai chegar e vai lutar com coisas do mundo espiritual? Você vai ficar lá, não tem nada, vai só apanhar? Você tem que discernir, aprender a operar com Deus na dimensão do teu espírito, da glória. Tá bom, vou encerrar a pregação agora, está muito tarde. Pode continuar? Vocês estão gostando? Aí continua orando em línguas. Continue orando em línguas. Eu continuei. Daqui a pouco eu entrei. Pum. Quem eram os órgãos? Eram os órgãos do meu pai que está ali. O Senhor profetize vida sobre os órgãos dele, sobre a saúde dele. Na época ele estava muito enfermo. Profetize sobre ele, profetize sobre o coração dele. E naquela época ele estava passando um período muito ruim de amargura e luta na vida dele. Muito ruim. Entrei, de repente, sabe o que acontecia? Voltei em êxtase espiritual. Agora estava eu e ele olhando um saco. E a gente começava a correr. Vinha 2 homens correndo para roubar os órgãos. E era como se fosse 2 policiais que queriam nos acusar de tráfico de órgãos. E eu via assim, corra. E eu corria. E eu voltei assim.
Voltei cansado. Falei, meu Deus. Daqui a pouco, o Rafael, do nada, o filho da irmã Sandra, entrou em êxtase e falou, apóstolo. Falei, que foi? Meu Deus, você tem esse daqui, cara. Ai. Aí eu vi um homem. Chegava lá no portão da casa. Aí anunciava no papel assim, Olício Martins Pimentel, Renato Paulino Martins, dando a salvação deles, apóstolo, chamando eles, abençoando a vida do teu pai. Falei, esse é o nome do meu pai, cara. Nunca te falei o nome do meu pai. Deus revelou o nome do meu pai completo para ele, do meu irmão. Ele viu na lista e falou que um anjo estava chamando eles. Aleluia! Ó, esse dia eu estava aqui orando em línguas, entrei em êxtase. Aí eu vi a mesma lista que uma semana atrás eu tinha mostrado com todos os nomes da comunidade das pessoas que você salva lá. Vocês vão ver, eu tô falando se é verdade, não é? Vai ver. Não, vou contar essa vitória hoje não. Outro dia eu conto. Aí, sabe o que eu vi? Entrei espírito, dentro do trânsito, de um êxtase. Passei em cima da casa do Diácono Júnior, tá aqui. E o anjo falava comigo daquela voz, falava para mim, Márcio Lopes, Alessandra Lopes, são destinados da lista a serem salvos. Vá resgatar eles. Eu voltei em espírito e falei, meu Deus do céu. Vou ter que orar para aquele cabra velho, misericórdia. Falei, misericórdia, aquele é duro na queda, Eu falei, então é ele. É esse que Deus vai usar ali. É esse que Deus quer. É a glória. Agora, fala assim, quando Deus me mostra, quando eu tenho um transe espiritual, eu só acumulo fé, fala, só acumulo fé, me gera fé e unção de rompimento, de acesso. Fala, quanto mais eu vejo, quanto mais experiência eu tenho, mais expande a dimensão da minha fé. Ah, você entendeu. Agora você entendeu. Escute. Quando o Senhor abre no êxtase para você, você entrou e viu o soberano, estou falando daquele que é todo poderoso, ele que opera dentro dessa dimensão com você. Ele se encarrega que tudo aquilo ali seja injetado em você, está te dando fé. Ele está te ensinando. Nessa dimensão do êxtase é uma das mais poderosas, por quê? Porque ali dentro podemos aprender com Deus. Escute. Hoje mesmo eu estava aqui em espírito, depois estava até lá na casa ali, comecei a ter esse, vi uma mensagem. Às vezes eu vejo frases de ensinamento, frases. Aparece uma frase de sabedoria. Ela salta no êxtase, eu consigo ler aquela frase de sabedoria e algo se desenrola dentro do ministério da palavra para mim. É isso, é para vocês também, cara. Mas a gente não é ensinado essas coisas, né? Aí você ficou anos, nadando, só na beira. Você se esqueceu que você podia mergulhar no oceano. Vocês estão me entendendo? Ah, irmão. Aleluia. Tô doido para colocar a mão na tua cabeça. Fogo. Amém? É para você, é para você. Engraçado que a filha da irmã Marinês, um dia veio aqui, recebeu uma unção, coloquei as mãos sobre ela. E engraçado, incrível, eu estava pregando sobre essa questão de visão. Eu ministrei sobre ela. Aí ela começou a ter sonhos proféticos profundos. Ela me entregava, apóstolo, eu te vi lá nos Estados Unidos. Você que falou de tal, assim. Eu falei, mano, tu viu tudo isso? Ela falou, eu vi. Eu comecei a ter esses sonhos depois que o Senhor colocou a mão sobre mim. Eu falei, irmão, você recebeu isso? E hora e outra ela entregava um sonho profético. Apóstolo, eu vi isso. E eu bom dia, todo mundo aqui, glória. Todo mundo vai ter visão comigo, aleluia. Tô brincando. Amém? Então fala êxtase. Fala transe espiritual. Você vai estar orando, você vai sentir que ela falou exatamente, foi certinha a diaconisa Ilane. Eu estou orando e de repente é como se fosse um sono, é isso mesmo. E pum, entrou, viu? Aí você volta. Vou te contar um segredo, porque eu tenho essa energia, às vezes você vê eu agitado, eu pulo, falo, esse cara é louco. É o segredo da renovação física contínua.
Se você não sabe, o sono polifásico, você dorme 10 minutinhos, 20 minutinhos, você apaga, você volta renovado as energias do teu cérebro. Seus neurônios se renovam. Quando eu estou em trânsito contínuo, eu recupero toda a energia da minha mente, do meu corpo. Agora, se eu não entrar na dimensão, se eu ficar agitado com qualquer coisa do meu dia a dia, e eu não conseguir emergir, já era. Eu fico assim, ai, que dia horrível, que dia chato, meu Deus, misericórdia. O que eu faço? Paro tudo e vou mergulhar. Porque se eu não ver diante de Deus o que Ele quer, se eu não estiver ali, eu não consigo me abastecer. É o meu abastecimento diário. Você tem que aprender a se abastecer. Essa é uma das maiores dimensões do espírito de oração. Posso falar? Agora você vai aprender. Fala, quando eu estou imerso, quando eu desenvolvi a capacidade do meu espírito, a unção no meu espírito, de êxtase, de entrar no espírito. Fala, é a maior dimensão de oração. Às vezes eu chego no monte, eu chego aqui, às vezes eu começo a adorar o Cordeiro, porque já tem uma revelação dessa adoração, um tipo de unção. Aí daqui a pouco já teve um flash ou algum êxtase bem rápido. Eu vejo o anjo falar assim para mim. Shhh. Tá bom. Eu só fico orando em língua quieto. Daqui a pouco apago. Fico 1 hora apagado. Quando eu vou olhar, falei, passou-se 1 hora. Fiquei 1 hora dentro do Espírito, andando, vendo desígnio, vendo tudo. Volto, fico adorando Ele. Estou todo abastecido. Falo, agora você pode ir. O anjo do Senhor, ele vai querer fazer uma manutenção em você todos os dias. Você todos os dias tem que ter essa manutenção. Você tem que aprender. Isso tem uma angústia boa de querer isso que eu estou ensinando para vocês. É para você mesmo. É para vocês mesmo. É para todos. Você tem que aprender o acesso da presença. Outro dia a gente estava no monte, tivemos um ensinamento maravilhoso sobre o segredo do rompimento diário. Maravilhoso. Queria ter gravado aquilo lá, né? Foi sensacional. Você vai na presença, você foi em Deus, orou, se sentiu vazio, tá aquela coisa pesada, vai resolver tua coisa, volte. Vai, volte. Tá ruim, tá difícil, volte. Tá difícil, volte. Daqui a pouco faz assim, ó, pum. Você entrou em contato com a presença, imediatamente fala, a renovação vem. Fala todos os dias, há uma renovação para o meu espírito. Você precisa pegar ela, você pode pegar de manhã, de noite, você pode pegar vários horários. Mas você vai ter que persistir e voltar até que a presença te tome. Fala, até que o meu espírito conecta com a dimensão de Deus, com a dimensão do Espírito Santo. É isso, é isso. E quando você nos conecta e entra ali dentro, fica difícil, fica um pouco fardoso, fica um pouco cansativo. Às vezes a sua mente vai estar atribulada com muitas coisas, muitas preocupações. Tem semana, tem meses que a guerra, as coisas são intensas. Calma. Quando você tem a renovação, fala, quando eu renovo no espírito. Ou seja, você sente que a presença te tomou, você entrou no ambiente da presença, o quebrantamento vem. Amém, amém? Fala, eu sou envolvido. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem aquele momento que você entra envolvido, rapidamente seus sentidos são quebrantados, é ou não é? Mas talvez outro dia difícil você não conseguiu, é ou não é? Aí você só fica na fé, agradecendo a Deus, mas tu fica na fé, mas aquele peso, aquele cansaço. Mas quando renova, fala, quando renova, fala, o peso vai embora. Você faz assim, aleluia. Sabe o que você sente? Completitude, porque você entrou em contato com a eternidade. Uau! Cara, é 5 minutos, 10 minutos, é 20 minutos, 1 hora. O importante é a qualidade. Fala, qualidade. Antigamente eu passava 3, 4 horas lá orando em língua. Eu não tinha a qualidade que eu tenho hoje em 20 minutos, irmão. Porque a dimensão de glória, ela te dá aceleramento em você. Quando você pisar o pezinho na dimensão da glória, você vai entender tudo que eu estou pregando aqui. Vocês vão pisar. Eu sei que tem muita gente já pisando aqui da glória. Aí você entendeu que você se tornou uma pessoa extremamente acelerada no mundo espiritual. Outro dia eu tive uma visão, olhar para a pessoa, eu consegui discernir o coração dela e vi que tudo estava ali dentro. Aí eu ouvi a voz do Espírito naquele trânsito, falava para mim assim, a velocidade do seu Espírito se tornou maior, você consegue entrar mais rápido e ver e voltar. Aí eu entendi, falei, caraca, o discernimento do Espírito é uma capacitação de velocidade. Você consegue ter velocidade para acessar o coração, acessar a pessoa e voltar pelo Senhor. Tão rápido que é. Fala, velocidade. Você vê a visão de Ezequiel, os querubins tinham as rodas debaixo dos pés deles, onde ele se movia, as rodas se moviam junto com os seres viventes. Fala, o mundo espiritual tem velocidades.
Irmãos, a velocidade do som é uma, a velocidade da luz é outra. Às vezes quando nós entramos assim, tu vê assim, porque eu estou vendo meu espírito transitando. Várias dimensões muito rápido, muito rápido. Às vezes subimos em lugares altos, trazemos essa junção. Eu estou pregando hoje aqui essa liberação da graça, porque o meu espírito subiu, recebeu. Então eu estou livre para conseguir liberar para vocês. Fala, é isso. Aleluia. Fala, acertamos, aleluia. Você está prendendo o espírito, irmão. Olha que coisa maravilhosa vocês estão aprendendo. Que coisa incrível que vocês estão aprendendo. Isso é profético da glória. Aleluia, 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 aleluia. Ó, escute o que eu vou falar para vocês. Por que é tão importante você desenvolver essa unção? Esse nível de relacionamento com o mundo espiritual. Irmão, todos aqui podem ser treinados facilmente a entrar nisso. Todos, fala, todas as pessoas podem. É só treinar, é só te ensinar. É só ajudar o seu quebrantamento, os seus processos que ocorrem dentro de você. Fala, meu Deus, que maravilha, apóstolo, que maravilha. Minha vida é outra, eu estou prosperando, minha vida está dando tudo certo. Glória! Ó, um dia, morava de aluguel, lá no BNH. Aí eu fui convidado a primeira vez para ir para a Europa. Eu não tinha mala, não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Eu tinha que viajar. Aí eu fui para o monte. Eu tinha R$30 na minha conta. Subi a madrugada para passar a madrugada no monte. De repente eu tenho um êxtase. Eu entro e vejo do meu lado um bolo de dinheiro. E eu bato assim. Aí eu voltei antes, eu olhando, falei. Aí o senhor falou, acesse sua conta. Aí tinha todo o dinheiro da provisão para mim. Paguei minhas malas, comprei minhas malas, paguei o aluguel, deixei a compra feita. Fui, fiquei um mês na Europa e voltei. Deixei tudo feito. Quando Deus está te enviando para um lugar, Ele vai sempre te dar a unção para a missão. Amém, amém? Fala unção, provisão, proteção. Pronto. Ele se encarrega de tudo, a glória. Fala, visão. Então tá bom. Você tem que pagar suas contas? Tem problema no casamento? Está tendo uma dificuldade em certo lugar? Entra em Deus, na presença de Deus. Primeiro, imerge na presença. Esquece o problema. Daqui a pouco, coloca diante de Deus a causa. Senhor, é isso aqui. Quando você fala dentro do ambiente da presença, é impossível não te ouvir. Você está juntinho dele. Irmãos, há momento quando a glória está caindo assim, estou sentindo aqui, eu aproveito e falo com o Senhor, visita fulano de tal. Aí eu vou, Senhor, toca lá. Papai, estou precisando disso, papai. Aí eu começo a glorificar, obrigado, sua presença. Aí eu faço aqueles pedidinhos rápidos, sabe? Amém, amém. Você tem que ser esperto. Quando você era criança, você não queria pegar alguma coisa, papaizinho, mamãe. Aí limpava a casa, deixava a luz. Olha, filho, tá tudo bonitinho. Mãe, eu tô precisando de negócio. Dá um dinheiro aí. Dá R$10, mãe, eu tô precisando sair. Ó, quando fazia, todo 19 de janeiro, dia do meu aniversário, meu pai me dá um presente, me dava R$5. Toma, rapaz, R$5. Falei, ó, R$5. E R$5 era muito dinheiro. O pai era fera, pô, R$5, pô. Amém. Agora escute o que eu estou falando para vocês. Essa é a solução. Se você deixar ser tomado pelos problemas, dificuldades da vida, você não vai conseguir entender como trazer soluções de rompimento. Aprendam a entrar com Deus nessa dimensão e você vai ver que muitas questões na sua vida será rapidamente acelerada, transformada e colocada em ordem. Dá glória a Jesus. Porque eu estou falando para vocês que essa é uma das dimensões para mim mais poderosas que existe. Uma das melhores. Por quê? Porque ela é parte de você. Ela se torna parte do que você é em espírito. É a dimensão onde Deus pode transitar diariamente com você. Apóstolo, como é que você ouve a voz de Deus? Como é que você ouve tanta voz de Deus, certas coisas? Por causa do transe. Sempre tem pessoas aqui que uma vai ser muito visual, outra muito auditiva. Eu sou muito visual, ok? Eu vejo muito. Amém?
Mas é o momento que eu inclino meus ouvidos para ouvir alguma coisa. Às vezes eu vou orar para entrar em transe, eu ouço a voz, eu já estou certo, eu ouvi. Está tranquilo. Como é que você tem tanta certeza? Fala, exercício. Como é que você consegue levantar um peso de 50 quilos? Você exercitou o braço. Agora pega que não tem exercício, não consegue levantar. Então não tem uma fórmula mágica para falar, é assim que você... Não, exercite o sentido do espírito, deixe que o resto depois é fácil. Amém, amém? Pratique a vida no espírito, pratique a oração, pratique a vida jejuada, que você vai conseguir separar o ambiente de você, cara. Você tem um esclarecimento do que é a alma. Você tem esclarecimento agora o que é um pensamento da alma. Irmão, eu sei o que é um pensamento da alma. Eu sei o que é o meu pensamento no espírito. Fala, exercício. Receberam essa palavra? Então, êxtase e transe, né? Vamos lá, essa dimensão muito poderosa e eficaz. Quando o espírito do crente está em alto nível de santificação e operação da unção, essa dimensão se abre e será capaz de lançar decretos, vencer forças malignas, alterar situações, mudar destinos e direções ao favor da vontade de Deus, da glória. Você ouviu isso aqui? Ora em outra. O Senhor me leva dentro dessa dimensão de transe. Eu vou lá, vejo meu irmão, vejo o anjo que luta por ele, me dá uma palavra, eu entro com uma palavra lá dentro e volto. Deus já protegeu, cortou o pior já. Eu vejo toda a minha família, vejo todos. A hora e outra, Deus me para do nada e me leva para ver e mudar alguma situação e voltar. Por isso que é bom ter um ungido na sua família. E você é um ungido que vai proteger toda a tua família. Deus tem que levantar você nessa unção. Vai ser um desatar sobrenatural em toda a vida de vocês. Amém, amém? Vai acelerar tudo. Você quer um segredo poderoso na batalha espiritual? Posso falar para você? Posso falar para você? Até quando você estiver debaixo de qualquer opressão e perturbação contra o seu espírito, tua mente, você não tiver discernindo o que está acontecendo, quando você orar e o êxtase entrar, você consegue ver claramente, você não fica enganado. Tu vai ver assim e fala, ai meu Deus do céu, peraí, me perdoa, irmão, eu errei. Ai meu Deus, você conseguiu discernir você mesmo, a tua carne. Porque existem manipulações do inferno tão terríveis, porque os sentidos e as percepções mais profundas do espírito. E é difícil, nós estamos lidando com coisas muito terríveis, poderosas, terríveis. Está incitando contra você, teu coração, tua alma. É uma batalha. Por isso que esse transe é importante para você ver, discernir mais rápido e conseguir vencer mais rápido, da glória. Gravaram? Então vamos lá, nessa esfera de operação é onde os decretos do céu descem sobre a terra, até que se cumpram. Nesse nível você pode operar, na maior parte, com os olhos fechados, amém? Em oração, e também com os olhos abertos, fala, abertos. Então tá bom. Você está aprendendo, de repente você está com os olhos abertos, você tem trânsito com os olhos abertos. E você volta. E às vezes você está consciente, conversando, é tão urgente que Deus tem que falar com você, que você entra em sintonia dentro do transe com o olho aberto. Você vê a coisa acontecendo, e ao mesmo tempo a consciência aqui, e você viu lá. Mas para isso, você vai ter que ter bastante experiência. Amém, amém? Amém, amém? Glória a Jesus. Outro fator importante sobre essa operação é que podemos receber línguas angelicais, expulsar demônios, sem que as pessoas percebam. Isso aqui é fera. Não, agora você vai ficar doido para essa unção hoje, né? Quem vai receber essa unção hoje aqui, cara? Ah, você vai. Eu tô com o coração aberto para isso, para liberar, para Senhor, derrama sobre eles isso. Da glória. Da glória. Agora, aprenda o que eu vou te falar. Há momentos, é o momento do Espírito, eu vejo o anjo falando em línguas. Ele fala línguas que eu desconheço, que eu nunca ouvi, é a língua dos anjos. E o meu espírito começa a falar aquelas línguas, mas não são línguas como um dom. É as línguas deles, é porque eu entrei na dimensão com eles. O Espírito consegue captar e falar lá. Amém, amém? Outra, às vezes estou em trânsito, entra, eu vejo um lugar expulsando demônios, repreendendo pessoas, às vezes está tão profundo o trânsito, que eu vou em várias casas. Às vezes vou fazer mansão no Nordeste, ou outro lugar, vou viajar, eu já fui lá em espírito antes, irmão. Já aconteceu tudo. E outra, às vezes você está expulsando, isso já acontece com vocês.
Você volta com impacto, volta. Não volta? Não é assim, não é? Parece que está acontecendo, explodindo com você mesmo. E é tão real, às vezes, você está expulsando, tu volta com a sensação todinha no corpo, tu fala, cara, o que é isso? E aconteceu. Já lidei com muitas pessoas no mundo espiritual que eu nem precisei expulsar demônio físico. Porque já fui lá no espírito e bloqueou e venceu. Da glória. Posso contar uma experiência? Quando eu estava desenvolvendo essa graça na minha vida, quando Deus me deu essa graça, eu estava ainda imaturo nela, eu estava aprendendo. Eu lembro uma época que eu fui numa cidade chamada Uberlândia. E eu fui a pedido de uma irmã, por causa de uma amiga dela, que tinha o esposo da amiga dela, era envolvido no tráfico, nas drogas, na verdade, nem tráfico, nas drogas, vício. E ela estava passando um processo muito difícil, ela pediu para mim lá. E ela havia até uma igreja, uma pastora amiga dela para me pregar. Amém, cheguei na casa delas, na casa da irmã Maria, entrei, a família dela, tudinho, e me colocaram hospedado num quarto. Naquele quarto, eu estava em oração. Fala, todas as vezes que eu sair para uma missão, maior será essa dimensão. E toda vez que está chegando uma nova estação, decreto o céu, umas tarefas que Deus vai trazer para você, você vai entrar nessa dimensão, vai ver tudo, vai saber tudo o que você tem que fazer. É assim. Você quer chegar nesse nível? Então, ouça, aprenda e não desista do que eu estou falando para vocês. Não desistam. Vai ser a maior vitória espiritual da sua vida que você pode alcançar. Estou te falando para você. Uma das maiores vitórias que eu alcancei na minha vida foi quando Deus me deu essa graça. Era o meu auxílio em tudo no ministério. Eu falo para você, eu sinto o manto disso, essa glória, essa unção disso. Aí entrei no quarto, estou orando. Entrei em êxtase. De repente um homem me levou num lugar da terra. Era um lugar vazio, só tinha uns postes de luz. Não tinha mais nada naquele lugar. Ele falou assim, olha para baixo. Aí eu olhei e falou assim, desce aqui. E eu comecei a descer. Cheguei lá no sol, lá embaixo. Era só terra. Ele falou assim, cave. Eu comecei a cavar com a mão, naquela dimensão do transe. Olha para vocês para ver como é que é profundo isso. Eu estava numa região de aprisionamento, libertando a vida do marido e da mulher, que eu nem sabia quem esse homem era. Estou cavando. Tinha um caixão. Aí o anjo falou para mim assim, abre o caixão. Eu falei, como eu vou abrir se eu estou em cima do caixão? Ele, quebre. Eu falei, como quebrar? Não tenho nada. Aí de repente ele tirava um instrumento assim e me dava para mim. Aquela talhadeira, eu comecei a quebrar. Era o marido da mulher. Vovô, me tire daqui. Me tire daqui. Aí ele falou, quebre todo o caixão. Começar. Quando tirei o homem dela de cima, eu falei, como eu vou sair daqui? Eu te tiro daqui. Aí agarrou eu e o homem junto e fez assim, voltei em espírito. Cansado, como se eu ficasse horas. Falei, meu Deus, o que é isso? Escute agora. Continuei a oração. De repente, estou passando uma rua de noite em transe. Estou falando êxtase, fala êxtase. Quando você entra em êxtase, você vai ver as dimensões mais incríveis e profundas da vida espiritual. Aí entrei. Se Deus está me permitindo falar hoje abertamente sobre essa unção, que eu nunca falei tão aberto como estou falando aqui hoje dessa unção, é sinal que está disponível a vocês. Entrei numa rua, estou passando de carro naquela rua, naquela dimensão. Eu olho para o outro lado, eu vi um acidente. Eu vi um capacete rosa rolado na pista, uma moto rosa, uma mulher caída na pista, eu vi uma pocinha de sangue, assim, na perto da cabeça dela, um monte de gente, de noite, e hora de dia quando eu estava no quarto, e na dimensão que eu estava de noite. Eu entrava, eu expulsava o espírito da morte, eu falava, saia dela. Aí eu voltei. Era Deus me dando experiência, por causa da obediência, que eu fui lá só por causa de uma família. Ele desencadeou tanta bênção naquela época da minha vida, irmão. Bem novo no ministério, muito novo mesmo. Sabe o que aconteceu? Fui lá na casa da amiga dela, chegou o dia de ir lá. O que aconteceu?
O homem drogado estava normal. O homem que estava drogado estava quebrantado. Fui orar por ele. Quem ficou cheio do Espírito Santo falando em língua chorando? O homem. E quem é que manifestou o troço? A mulher que estava boa. Sabe por quê? Porque o espírito dele foi solto. Ela estava aprisionada com as amarguras e com as dores. Eu tinha que me a libertação da mulher. E o homem estava uma maravilha. Me levou lá para a igreja que eu tinha que pregar outro dia de carro ainda. Como pode isso, né? Fala, como pode? Calma. Não significava que ele também estava, Estou falando que ele foi liberto de uma prisão e simplesmente estava sensível, aberto a receber a palavra que foi levar e a unção do Espírito Santo. Foi muito bom para a vida dele. Estou pregando na igreja, acabo de pregar, estamos saindo, estou na pista. De repente eu estou lá numa avenida, aí eu olho do outro lado do acidente. Eu falei, irmã Maria, volta com o carro, dá a volta, vamos lá naquele acidente. É o que eu vi em visão. Demos uma volta, fomos lá, cheguei lá. Quem está caído no chão? Uma jovem, a bis rosa, capacete rosa. Eu cheguei no meio dos bombeiros, todo mundo. Falei, dá licença, todo mundo, um monte de gente me olhando. Eu cheguei na menina e falei assim, o Senhor me trouxe em espírito aqui antes que isso acontecesse para te livrar da morte. Ela não podia mover o pescoço, que deu fratura. Achou que era um anjo. Segurei na mãozinha dela, apertou minha mão. Eu falei, assim te diz o Senhor, volte para o caminho de onde você saiu, porque você está desviado do evangelho. Ela começou a chorar. Aí, de repente, os bombeiros pegaram ela, colocaram na maca. Ela segurou minha mão e não queria soltar minha mão. Eu fui para lá. Quando até a ambulância, ela achou que era um anjo, irmão. Aleluia. Que bom, né? Mas você vê como é que é a misericórdia de Deus? Quando você entra em transe espiritual, na dimensão do Espírito, você vai viver as coisas mais incríveis da sua vida. Meu filho estava rebelde. Meu filho foi para a igreja. Isso aqui estava acontecendo. Você conseguiu ir lá. Dá glória a Jesus. Sabe por que os profetas e apóstolos são tão efetivos na questão do mundo espiritual? É por causa dessas dimensões. Fala, porque Deus pega na mão e resolve dar a solução. Agora você vai ficar na teimosia, na carne. Vai ficar orando na carne, vai ficar na luta. Vai buscar o que de fato vai te transformar. Vocês ficaram tantos anos, irmão, cantando o hino da harpa. Agora é hora de vocês mergulhar. Amém, amém? Mas eu gostoso, eu gosto. Não tem nada a ver não, irmão. Eu gosto, nada contra a harpa, amém? Eu amo os hinos da harpa, eu cantava muito. Meu pai da Assembleia, eu fui consagrado da Assembleia, eu amo a Assembleia. Mas eu só ficava cantando da harpa. Era a mesma coisa. E quem falava do Espírito? E só tinha o mover do Espírito quando tinha congresso. E era limitado. Até quando nós vamos ficar dormindo enquanto o mundo está acabando? E Deus precisa despertar vocês pela libertação de vocês, da libertação da sua própria família. Agora as outras dimensões que eu tinha para falar, era bem curto, porque essa acho que era a mais importante para você. Posso falar mais uma outra dimensão? Posso falar mesmo? Você gravou a receita de comer pouco, uma vida jejuada? Lembra que eu falei que tem os macetes? Por que você acha que eu gosto de dormir no chão? Por quê? Eu durmo na intuição do Espírito, eu durmo em oração. É diferente. Quando eu durmo na minha cama, eu tenho êxtase, tem visão? Tem. Mas não é tão profundo como eu durmo no chão. Calma aí, é estranho que eu vou te falar. Calma, só vou fazer uma comparação, tá? Não estou te ensinando nada errado aqui não. Calma aí, segura. Você sabia que os monges só dormem no chão? Que eles não dormem em cama? Quem sabia disso, irmão? Você sabia? Mas quem sabia? A irmã também? Você também sabia? Por quê? Por causa que é da dimensão. Porque eles já deitam para ser os transes espirituais deles. Porque eles deitam na mesma posição onde eles vivem, eles oram, eles ficam no chão. Isso, é uma intuição. Eu intenciono o meu espírito, a minha mente, a minha alma a ficar vigilante enquanto o meu corpo dorme. Então, qual é a minha intenção de dormir? A minha intenção é ouvir a Deus. É o que a Bíblia diz. Quando o homem dorme, Deus vem em sonhos falar com ele. Então eu me tenho sono. É muito mais prático isso.
Porque eu fico sempre... Meu interior já está todo programado para isso. Porque eu vivo um tempo... Onde a gente ora? A gente fica orando em cima da cama ou você ora com o joelho no chão? Hã? Faz um teste. Dorme no chão para você ver só. Dorme no chão para você ver só. Só de você fazer isso vai mudar tudo o teu sono. Ó, outra. Antigamente, eu dormia no chão, sentia umas dores, ficava magrinho, né? Tô aqui. Irmão, se você deixar nesse piso aqui, eu vou dormir e vou levantar totalmente confortável. Sem dor nenhuma, absolutamente nenhuma. Aleluia! E isso desenvolve, o próprio corpo se adapta. Amém, amém? Não tô falando para quem ficar dormindo no chão, vai falar que eu tô pregando para dormir no chão não, amém? Coitadas, as mulheres vão querer me esganar daqui a pouco. Não quero saber dormir na cama. Outras vão me agradecer. Ai, graças a Deus que aquele roncador. Fui liberta agora da ronqueira dele. Amém? Fala, macete. Então, outro macete. Não como coisas pesadas à noite. Coisas rápidas de digestão, para digestão. Amém, amém? Ah, tá. Aí você quer ouvir Deus. Aí enche a barriga de comida. Ok? Come coxinha ali no irmão da esquina. Vai no McDonald's, depois sai do culto aqui, ó. Vai passar, ver a iniquidade lá fora, Habibs. Eu fiquei o dia inteiro sacrificando. Tu não pode nada, não. Olha, Deus pegando alguém aqui, ó. Aí escute o que eu estou te falando. Fala, o horário da noite é o mais importante. Então escute. Outro macete para você. Você quer saber um dos melhores horários de você entrar em transe e ouvir a voz de Deus? Fala, qual? 4 horas da manhã. 4, 5 horas, até 6 horas. Antes que o teu processo de automação da tua própria mente entre em ação. Você tem que acordar antes que o processo automatizado comece. Porque quando começa o processo de automatização da tua cabecinha, tu já fica o quê? Acorda ansioso. Bateu 8 horas. Ai, meu Deus do céu, eu tô atrasado. Ai, o que você quer fazer? Ai, Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Amém. Amém? Você ora correndo, faz tudo correndo. É verdade ou não é? Como é que é o nome do negócio? O lugar que vende sanduíche chama morte súbita. Misericórdia. Olha o nome do negócio do sanduíche, morte súbita. Repreende que é laço. Eu entendi o que você está falando já. Eu entendi, Deus tem que pegar o pessoal lá, né? Sai da igreja e vai para a morte. Vem receber vida e depois quer receber mais. Ele vai libertar eles aqui, pode tchau. Eu faço trabalho, pastor. Faço trabalho, pode tchau. Amém? Vocês estão gostando disso? É bom ou não é? Ah! Ó, eu deito da cama, quando estou em guerra espiritual, quando eu deito assim, hoje eu vou dormir aqui, daqui a pouco começo a ver a guerra. Eu saio e deito no chão. Então, onde ele acorda? No chão. Às vezes, quando eu acordo de manhã, eu estou num tapetinho no chão, do lado da cama. Eu nem sei como fui parar ali às vezes. Até esqueci. Mas ali, vou te falar para vocês. Eu descobri o segredo. É um segredo. Você tira o conforto do próprio corpo, da própria alma. Porque relaxa muito mais. Você deixa se relaxar para... Sai de amar. Agora, para as pessoas que têm sono profundo, não se preocupe. É só uma questão de treinamento. Vai sair disso. É só uma questão de treinamento. É ou não é? É ou não é? Amém, amém? Antigamente, quando o pastor Jades, o pastor Doug chegou no Rio de Janeiro, a gente dormia tudo junto assim. Era legal aquela época, né? Dormia tudo no chão, treinamento. Acordava, você não tá no diabo, não? Ah, pô, tô vendo, não. Você tem que ver, cara. Tá pulando aqui, cara. Veja, rapaz. Aí dormia. Pastor, você não tá vendo, não? Mas depois, tô vendo. Começamos a entrar em sintonia de espírito. Era rápido, era ou não era? Ó, vou contar uma experiência que nós tivemos, eu e o pastor Jades. A gente já morou junto, tá? Aí, a gente dormia lá, onde a gente dormia? Logo no chão, não era? Todo dia à noite, era só guerra, só loucura, não era? Mas foi bom aquela época, foi. Só pra treinar, acelerou os caras, é muito doido. Foi uma loucura, né, cara?
acho que todo crente tem que viver aquilo, não tem que viver? Tem que viver, tinha que viver. Aí um dia, olha o que é uma dimensão. Eu deitado aqui no colchonete aqui, e o pastor Jados aqui do outro lado, e eu aqui assim, ó. Aí começou as batalhas, para atuar nas dimensões. Aí o pastor Jados, eu levantei de noite, no espírito. Troca de lugar, entra aqui, ó. Deita aqui. Aí ele deitou na minha cama, do meu lado aqui. Aí eu deitei lá, entendeu? Fiquei tranquilo, não vendo mais nada. Aí ele, apóstolo, eu tô tendo uma visão, apóstolo. Eu troquei, aí eu vi o anjo falando comigo assim, o que você tá fazendo? Volta pro teu lugar. Eu vi na dimensão. Eu falei, pastor, volta, sai do meu lugar, volta pro céu. Irmão, eu consegui trocar de dimensão com ele. Foi verdade, não foi? Foi ou não foi, pastor? Foi uma experiência tremenda, nós trocamos de lugar. Só que eu troquei, eu intencionei isso, para ele entrar, vai ver. E o anjo pegou e deu. Aí depois eu vi o Bruno, volta pro seu lugar agora, o que você está fazendo? Aí, troca de lugar. Aí depois voltou normal e voltou. As dimensões do Espírito são maravilhosas. Amém, amém? Não, é daí para profundo. Amém, amém? Aí sim, é só uma questão de treinamento. Então, nosso treinamento lá, quando a gente tinha lá, nós fomos ter a vida jejuada, começou a transição. Então era uma guerra com o Tito, né? O Tito, a gente faliu o Tito, ele tinha maior lucro com eles. Tito que vendia um cachorro quente maravilhoso, 3 por 10, não era? Era 3 cachorro quente por 10. Ou seja, tenta crente, né? E maravilhoso, gostoso. Mas a gente teve que negar o Tito, irmão. Aí o negócio começou a ficar estreito. Mas vale a pena ou não vale? Esse é um dos treinamentos que você tem que ter. Por que Daniel era tão profundo nas dimensões de sonhos, visões e interpretações? Porque ele tinha uma vida jejuada. Os 10 primeiros dias dele, quer ser liberto? Está tendo problema? Está perturbado? Tu é irritado? Tu é irado? É só uma questão de regular a tua vida, a tua alimentação. Você vai ter muito mais domínio próprio. Fala, quando eu regulo a minha alimentação, quando eu aprendo a dominar o meu estômago, eu vou dominar toda a minha vida. Onde é a maior fraqueza do homem? É na comida. É incrível, não é? É incrível. Então nós estamos ensinando o que para vocês? Cara, estou ensinando uma coisa que é a mais verdadeira que ensinar de dimensões espirituais para vocês. Isso é para você entrar, para você receba dessa fé sobre você. Então, você gravou as dicas? Gravou as dicas? Então, outra coisa. Vocês têm muita batalha espiritual, sempre unja os seus pés quando você for dormir. No pezinho, vai lá no centro aqui, pá. Antigamente, quando tinha muitas guerras, forças malignas, a primeira coisa que eu sentia era nos pés. Eu nunca dormi com o pé descoberto, eu não gostava. Eu via que o primeiro acesso das trevas, quando ela vem para tentar trazer pecado, desvirtuar o seu dia seguinte, vai colocar iniquidade no teu pé, vai tocar assim, ó, é só um picadinho. Vê se tu sente incômodo assim, tu está dormindo, repreende na hora. Cubra seus pés, unja seus pés, proteja seus pés. Para me atingir a dimensão, essas coisas espirituais, o que eu tive que fazer lá atrás? Irmão, eu tinha muita luta, irmão. Era dia e noite. Então eram os portais, eu aprendi a selar os portais do meu corpo. As trevas vinham tentar jogar poderes da iniquidade. Agora eu vou te contar uma experiência, só para você ver que isso aqui é sério que eu estou falando para vocês. Lembra a experiência que eu falei dos querubins, aquela coisa, dos tronos, 12, lembra? Numa noite, um desceu. Eu estava na cama, eu vi uma pata de elefante em cima do meu peito, assim, ó. Pum, eu vi uma pata assim de elefante. Eu senti a cama arriar, fez assim para trás, assim, de tanta força que tinha aquele ser. Eles me esmagou na cama. Eu senti a cama afundar. Estou falando com demagogia, não, estou falando seriamente para vocês. Quando aquela pata me prendeu aqui, o ser apareceu na minha frente, um outro ser que é o querubim. Ele olhou para mim assim, todo de branco, falso, que são espíritos de engano. Aí eu olhei pelos olhos fundos, diabólico, e fez assim, ó, com um fogo do inferno. Ele pegou assim um fogo assim, ó, e jogou em cima de mim assim, ó. Aí eu senti cair aqui, aquilo queimar, que eu fiz assim, ó. Saia, saia. Eu fiquei repreendendo, tirando aquela coisa, senti aquilo me inflamando, me queimando. Você sabe o que aconteceu comigo durante uma semana, irmão? Deus permitiu passar uma experiência daquilo para me entender o que os demônios lançam sobre muitas pessoas. Esse tipo de poder que derruba líderes, derruba muita gente. Irmãos,
uma semana, até que eu fosse lavado e aquela queimação que eu tinha que saísse. Eu fiquei sentindo o pecado de todas as pessoas perto de mim. Parecia que eu estava no pecado. Todos os tipos de espírito das pessoas eu começava a sentir como se estivesse na minha carne, me tentando. Uma semana de tentação, sentindo a opressão do inferno. Quando aquilo foi tirado, eu vi um anjo me lançando água e lavando. E me tirou aquilo. Quando tirou aquilo de mim, eu senti a santidade, aquela pureza. Vocês estão me entendendo? Fala, no êxtase espiritual, eu vou ver a minha alma sendo lavada. Meu corpo. E quando às vezes você vai ver água caindo em você, ele está te purificando, ele está te dando descanso, ele está te santificando. Quanta água eu vi só esses dias aqui caindo sobre mim o ministério. Muita água. Eu estava cansado de guerras. Aquela revestimento caía, daqui a pouco eu ficava ali, daqui a pouco eu via aquela água caindo em cima do meu corpo para trazer descanso ao meu espírito, ao meu corpo. Eu estou falando para vocês, se Deus me permitiu chegar até aqui e dar toda essa experiência para vocês, e conforme as visões eu vi, o Senhor vai derramar sobre muitas pessoas aqui essa graça sobrenatural. Fala, eu creio. Ainda bem que agora ainda está tão cedo, meu Deus do céu, a hora hoje está convertida mesmo. Anote. Bom, eu tinha umas observações para falar sobre essa dimensão, não vai dar agora. Eu tenho mais... Meu Deus. Vou deixar para você outro dia. Amém? Mas eu queria falar de uma outra dimensão. E essa outra dimensão, ela é sensacional. Vivo momentos nela, mas nem sempre. Ok? Fala a dimensão dos sentidos espirituais e os sentidos físicos. Fala a dimensão tangível da dimensão espiritual. Fala tocando tangivelmente. Vendo tangivelmente. Existe a dimensão, essa dimensão que eu falo, eu posso tocar na glória de Deus. Uma dimensão que você pode tocar. Eu estou tocando, sinto isso. O espiritual, as dimensões. Nós chamamos essa dimensão, se eu fosse colocar tudo em ordem, hoje eu estou colocando ela aqui como a terceira dimensão para você dar mais poderosa. Mas na categoria, ela é outro número. Existe uma categoria, mas dentro dessa que eu estou dizendo para você hoje, é a terceira dimensão, a das mais poderosas da dimensão do Espírito. Pode acontecer com qualquer um que está aqui dentro. Vou ser bem breve nessa aqui. Essa dimensão do Espírito é bem próxima e parecida com a anterior. Porém, nessa dimensão, o profeta se torna parte do que está acontecendo, podendo mudar os projetos. É onde podemos amarrar, aprisionar os poderes de principados. Essa dimensão, fala, nessa dimensão, é onde o mundo espiritual se materializa. E se eu estou aqui, tem pessoas que têm essa dimensão aberta, ela está aqui, ela está vendo fisicamente ali, olha o anjo sentado aqui. Tem pessoas que são assim. Elas veem com os olhos nus a dimensão espiritual. Só que tem uns que só vê, outros que têm a dimensão de ter o acesso a todo aquele ambiente espiritual. O exemplo clássico disso está no livro de Daniel e no livro de Ezequiel. Ok? Daniel, quando ele estava sentado à margem do rio Quebar, o que aconteceu? Manifestou-se a glória de Deus para ele. Ele viu aquele homem de branco vindo sobre as águas. E falava com voz de muitas águas. Os amigos dele que estavam ali, aqueles homens, não viram nada. Mas sentiram o quê? Um terror, um tremor. Amém, amém? Quem está comigo da glória a Deus? O que aconteceu? Os amigos saíram, e aquele homem veio até ele, tocou nele, e ele caiu. Ele não aguentou. Fala, é quando o espiritual se manifesta fisicamente. Ok.
estava no monte esses dias, limpando com os meninos assim. Um monte agora. Eu estou trabalhando, estava distraído, trabalhando. Daqui a pouco eu estou agachado, daqui a pouco só sinto um toque assim, ó. Tangivelmente, a mão de fogo. O anjo do Senhor me parou na hora. Pá! Eu não aguentei, já fui pro chão clamar e orar e receber aquela glória. Ele falou para mim assim: estou te revestindo, que você tem muitas coisas para fazer. Desce agora, já acabou seu tempo aqui. Eu na hora levantei e falei: irmãos, termina aqui. Eu fui embora. Esse tipo de dimensões é uma coisa que delonga tempo, mas ela pode abrir para qualquer pessoa aqui. É quando fala, é quando o sobrenatural se manifesta no natural. Fala, eu posso ver e sentir. Ezequiel 8, no capítulo, versículo 8 ao 10, assim: e diz, filho do homem, cava agora nessa parede, e cavei a parede, eis que havia uma porta. Ele disse, entra. Escute o que eu vou falar. Você pode estar em transe, você pode sentir, tocar e ver. Amém, amém? Fala, é quando o espiritual se torna acessível ao meu corpo físico e espiritual. Ok. Eu tinha muitos detalhes para falar para vocês dessa dimensão, só que não vai dar. Só vou dar uma observação para você. Nessa dimensão você pode tocar no intangível. Ok? Então vai chegar tempo que você não somente vai ver, você vai tocar e você vai sentir fisicamente, tangivelmente. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui tem a unção tangível, né? Você consegue sentir tangivelmente? Quantos já têm a dimensão tangível? Tangível. Ok. Era para mais gente ter. Você vai desenvolver. Amém, amém. Quando nós entramos nessa dimensão, você pode efetuar a obra do Senhor, ver claramente anjos que vai te dar as instruções, as forças malignas que estão operando em tal lugar. A glória de Deus vem para trazer o derramar do Espírito, abrir portas para a sua igreja, estabelecer novos caminhos e mudar situações do povo local. Fala fisicamente. Ok. Apóstolo, você teve experiência com isso fisicamente? Sim. Não só uma, mas sempre a gente ocorre. Outro dia, eu lembro quando eu estava bem jovem, aquilo que eu falei para vocês, que eu estava subindo tanto monte, que manifestou, começou a trabalhar o espiritual com o físico. Ok? Não estou criando nenhum espiritualista aqui, eu só estou ensinando dimensões espirituais, porque eu estou num evento para ensinar isso aqui, não é uma coisa que eu vou ficar pegando em público. Isso aqui não é uma pregação, isso aqui é um ensinamento. Amém, amém. E Deus teve que dar muita graça para mim estar de pé ensinando até agora isso aqui para vocês. Hein? Isso é misericórdia de Deus pela vida de vocês. Estava um dia com meu sogro, estava um dia o diácono Alex, ele estava lá no monte orando. Sabe o que aconteceu? O anjo do Senhor que anda comigo se manifestou em cima da gente assim, como um ciclo de fogo. Ele começou a rodar. Azul, em glória. A gente, olha lá, meu Deus. Subiu. E as aparições pessoais. Eu tive muita experiência. Tive no Rio Grande do Sul essas experiências. Tive no Rio de Janeiro, tive no Monte, várias missões. Dos anjos de aparecer fisicamente e tocar, levantar. E acordado. Mas para que isso aconteça, você tem que santificar a sua vida. Você tem que buscar Deus em lugares altos. Quanto mais você abnegar as coisas terrenas, você pode entrar nas coisas celestiais. Fala, obrigado, Jesus. Bom, a outra dimensão que eu ia falar para você, que era a quinta, fala arrebatamento. Arrebatamento de espírito. Quando Deus não consegue se comunicar com você, escute que eu vou te ensinar uma coisa aqui, um princípio. Vou dar uma pincelada nisso aqui, porque arrebatamento de espírito, você já entende? Apocalipse capítulo 4, João foi relevado em espírito, arrebatado. Amém, amém? Fala, arrebatamento. Isso você já entende. Amém? Mas só grave só um princípio, que eu estou cansado, nós estamos cansados e precisamos ministrar. Grave só que eu vou te falar uma coisa. Tem pessoas que têm um espírito de arrebatamento, ou seja, tem pessoas que têm essa graça. Ela tem uma capacitação que Deus deu ao espírito dela, que ela é continuamente arrebatada em espírito. Ela sai, seu corpo sai do seu próprio, seu espírito sai do seu próprio corpo. Amém, amém? Fala, é um dom, é uma graça. Ok, então tá bom. Mas não significa que a pessoa que tem esse dom, que tem essa graça, pode fazer o que ela quer. Ou porque ela é melhor. Fala, negativo.
Você pode ser uma pessoa somente audível, somente ouvir a voz de Deus e ser muito mais profundo nas questões espirituais do que aquele que vê tudo isso que eu estou falando para você. O Senhor, quando Ele me revelou isso, me deu o princípio e falou para mim que as dimensões são dimensões, não significa que um é melhor do que o outro. Significa que as operações elas podem ser alcançadas. Porém, quanto mais dado, mais é cobrado. Se Ele te abriu para você ver e entrar, ai de você se você desobedecer. Ai. É isso. Quando Deus ele tem que arrebatar alguém, se Deus tiver que arrebatar você para falar com você, é sinal que Ele está tentando se comunicar com você aqui, você não está conseguindo ouvir a Ele. Ele tem que intervir através de um arrebatamento de espírito. Amém, amém? Tem pessoas que Deus teve que parar elas, arrebatar elas, levar elas para ver coisas profundas e nunca mais foi arrebatado. Porque Deus estava querendo despertá-la há muitos anos e não conseguia falar com ela, o anjo teve que vir levar ela. Várias pessoas aconteceu isso, eu vi testemunho de várias pessoas com isso. Amém, amém? Quem está entendendo, dá glória. Fala glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Os clarins já estão suando a Jesus do ambiente de glória. Amém? Só para distrair você. Agora escuta que eu vou te dar um princípio e nós encerramos isso aqui. Ai, não fala, Senhor. Quando Deus tem que te arrebatar para te mostrar, para te falar algo com você, você perdeu algo aqui na terra. Fala, eu perdi algo aqui e ganhei algo lá. Calma aí, olha, o irmão ficou feliz, ó. Mas olha isso que eu vou falar para vocês. Tem um problema, fala, um probleminha. A pessoa que é arrebatada, ela viu toda uma realidade fora do seu próprio corpo, da sua própria natureza terrena. Você não tem uma desculpa da sua iniquidade, dos seus pecados. Qualquer ato seu de desobediência, fora do que Deus te revelou, depois que você foi fora do próprio corpo, da própria natureza iníqua, não existe uma desculpa para você voltar a viver da forma que você quiser. Ai de você, porque só vem quebrantamento e sentença para te colocar na rédea. Depois que Deus te leva, Ele te mostra coisas profundas. Você não tem mais a mesma vida depois que você volta. A sua vida se torna assim, regrada. Assim. Se Deus, por causa do desígnio e propósito que tem na vida de pessoas aqui, tiver que te arrebatar, porque seu propósito está atrasado, Ele vai te arrebatar. Mas quando tu voltar, tu se prepara. Você não pode mais falar a mesma coisa. Você tinha que ir aqui, você tinha um problema ali. Ei, já era. Já era. Tenta agir do mesmo jeito para você ver. É na hora, você sente disciplina. A disciplina vem imediatamente. Você não mais é inocente, porque te deu um grande esclarecimento fora do corpo humano. Ou seja, plenamente você ouviu do seu espírito ao Espírito de Deus fora do teu corpo humano. Dá glória a Jesus Cristo. Essa foi a quarta, né? Não, acho que foi a quarta. Foi a quarta. Foi a quarta. Foi a quarta, porque a gente ficou tanto tempo Não, ficou na segunda. Tô cansado. Perdi a conta. Fala, quinta. Quinta ou sexta? Não importa. A outra dimensão que é a mais gloriosa, é mais profunda. Todos os profetas falam. Grandes homens de Deus ensinam sobre isso. Rick Jones já fala sobre isso. Acho que Davi Rebolo.
Esses homens aí. E outros loucos. Fala, transladação física. Quando o corpo é transladado. Ok? Você pode estar aqui, de repente, seu corpo é transladado. Filipe, livro de Atos, capítulo 8. Amém? Filipe, ele tinha um transporte espiritual. Nós falamos de transporte ou transladação. Ele simplesmente era transladado de um lado para o outro. Ele acabou de pegar para o eunuco e, de repente, o anjo de Deus vem, ó, o Espírito desceu sobre ele e jogou ele 32 quilômetros depois em Arroto para ele continuar pregando. Azoto, acho que esse é o nome da cidade. Ok? Essa é a dimensão, uma das mais gloriosas que Deus pode dar ao homem com o corpo físico. Deus transladar o teu corpo e você ter experiências de ser levado aos céus. Eu já vi testemunho de pessoas que foi levado fisicamente aos céus e ficou fora da terra durante 7 dias. Outras pessoas ficou 20 dias, ficou muito mais tempo fora da terra. Deus faz isso? É bíblico? É ou não é? Quem que Deus te levou assim para o céu? Quem? Qual o primeiro? Qual o segundo? Qual o segundo? Qual o segundo? Moisés. Porque Moisés não se viu mais o seu corpo e depois apareceu para Jesus, amém? Fala, Moisés. Elias. Quem é outro? Jesus. Quem é outro? O apóstolo Robson, eu vou rir daqui a pouco. O arrebatamento está chegando, irmão. Aleluia. Fala, no arrebatamento, você vai subir na maior dimensão.